O grande conflito. Obras versus fé. A maior parte da humanidade acredita que o que importa é ser uma boa pessoa. Ou seja, fazer boas obras, ajudar os outros, ser bom com todo mundo, ser amigo de todos, ser simpático, carinhoso, prestativo, estar sempre pronto para ajudar alguém quando precisar. Ser uma boa mãe, um bom pai, ser um bom filho, uma filha, um bom vizinho, trabalhador, honesto, que se dá bem com todos e que não faz o mal para ninguém, que acredita em Deus e tem a sua religião, a sua crença, ou seja, uma pessoa religiosa, independente de ser praticante ou não, mas que vive assim neste mundo, sendo alguém do bem, que vive boas coisas, que pratica boas obras e que por isso acredita que será naquele dia salvo. Porque fez por merecer. Foi uma pessoa boa e fez boas obras. Por isso acha que merece a salvação. Acredita que Deus não vai condenar alguém que viveu assim desse modo. Que Deus vai considerar as suas obras e por isso dará a salvação para esta pessoa. Ou seja, para esta pessoa que viveu e fez boas obras. E existem também aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, ou seja, na Palavra de Deus, e escolheram seguir o que diz a Bíblia, e não o que diz as tradições humanas. Escolheram ir por Deus e não por homens. Escolheram a verdade, ou seja, viver pela fé. Acreditar no que está escrito na Bíblia e assim entender que uma pessoa não pode ser salva por apenas ter sido uma boa pessoa aqui e por ter feito boas obras. Porque por mais que uma pessoa tenha sido boa aqui neste mundo, com certeza em algum momento ela errou ou pecou. Porque a palavra de Deus diz que aqui nesta terra, todos que existem pecaram ou pecam. A palavra diz que não existe nenhum justo sequer. Olha bem, veja bem o que a palavra de Deus diz. Que não existe nenhum justo sequer, nenhum. Mas que todos são pecadores. E por isso ninguém vai merecer a sua salvação, por ter sido uma boa pessoa aqui. Porque em algum momento ela errou, pois ninguém aqui é perfeito. E por isso ninguém merece a salvação. Mas a salvação só pode ser conseguida e obtida por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque só Jesus foi perfeito. E só os que crerem de verdade em Jesus e no seu evangelho de poder, só os que seguirem ele, o único caminho para alguém poder ser salvo aqui nessa terra, portanto, é só pela fé e não por obras. Assim diz a palavra de Deus. E aonde que você confere isso? Você confere na sua Bíblia, no Novo Testamento, na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que deixa essa mensagem aqui comprovadíssima de que é a verdade de Deus. Pois veja bem o que diz assim: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Ou seja, não é mérito nosso, é dádiva de Deus, é presente. Deus nos planejou para fazermos boas obras. Que nem uma pessoa, a pessoa que fez o computador, ela fez o computador, ela planejou para que o computador fizesse os cálculos, fazer tudo que o computador faz hoje. Não é mérito do computador, é mérito de quem criou o computador. A mesma coisa nós, não é nosso mérito se a gente tem todas essas qualidades, se a gente faz coisas, ajuda os outros, a gente é bom. Isso não é mérito nosso, porque quem nos criou, foi quem nos criou que nos fez assim. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus, porque se você é uma pessoa boa, é porque Ele te criou. O mérito é Ele, que nenhum mérito não é do computador, o mérito é quem criou o computador, entendeu? Então, nós só fazemos coisas boas porque Deus nos criou no plano original, Ele nos criou para fazermos coisas boas. Então, o mérito não é nosso.
Mas hoje, devido ao pecado, né, como tem o pecado no mundo, e hoje nós precisamos, então, precisamos de Jesus para ter a salvação. Por quê? Porque por mais que a gente possa fazer coisas boas, por mais que a gente possa ser uma pessoa boa, mas a gente peca. Em algum momento a gente peca no pensamento, né, em palavras, falando palavrão, e mentindo, enfim, né, cobiçando, diversos pecados. Todos os dias a gente peca. Então, por isso que a Bíblia diz o quê? Que não existe um justo sequer na terra. Olha bem, não existe um justo. Nenhum é justo aqui. Ou seja, todos precisam de Jesus. Por isso Jesus verteu o sangue dele na cruz, para poder justificar nós. E todos aqueles que aceitar Jesus são justificados, ou seja, pelo sangue de Jesus, não pelas suas boas obras, mas pelo sangue. Então a salvação é, como diz aqui nessa palavra que foi lida em Efésios, diz o quê? A salvação é por quê? A salvação é pela fé. Olha bem, somente pela fé. Não é por ser uma pessoa boa, mas é pela fé. Porque por mais bom que todos possam ser, né, sendo que esse mérito é de Deus, porque foi Ele que nos criou, mas por mais bom que todos possam ser, ninguém é perfeito. Todo mundo erra em algum momento, todo mundo peca, todo mundo é o quê? Pecador. Todos nós, eu sou um pecador, você é um pecador, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Ninguém é bom o suficiente para merecer a sua salvação sem precisar de Jesus. Ninguém. É o que a palavra de Deus diz. Portanto, esta palavra é para abençoar as nossas vidas e nos abrir o entendimento de nos mostrar que nós, por mais bons que possamos ser, né, mas a gente precisa de Jesus. A gente precisa. Só por meio de Jesus. Por quê? Porque a gente não é totalmente bom. A gente não é perfeito. A gente pode ter muitas qualidades, mas a gente também tem defeitos. E só por esses defeitos já poderíamos ser condenados. Então, que venhamos buscar a verdade, que venhamos buscar o Senhor Deus, que venhamos buscar o Deus da verdade, o Todo-Poderoso, o único que pode nos salvar. É o que esta mensagem quer revelar e mostrar a todos, porque assim está escrito na palavra de Deus. E para concluir essa mensagem, digo, é um grande conflito, porque é muito difícil para as pessoas acreditarem que é assim desta forma. Dentro delas se torna um conflito pensar que eles estão errados, ao pensar que serão salvos por serem bons. É um grande conflito ter que acreditar que só poderá ser salva por meio da fé e não por ter sido uma boa pessoa. Com certeza, é um grande conflito, né, que gera-se dentro de cada pessoa, né, porque eu tive esse conflito, né, mas graças a Deus, né, eu entendi que realmente a palavra de Deus é que está certa e que eu não sou bom, realmente, ao ponto de merecer a salvação. Posso ter boas qualidades, mas também muito eu erro. Então, assim, eu creio que é com todo mundo. Todo mundo, ninguém é bom o suficiente. Todo mundo erra, todo mundo peca. Por isso, todo mundo precisa de Jesus. E naquele dia só serão salvos os que reconheceram que precisam de Jesus. Os que realmente se voltaram para Jesus. E pela fé seguiram Jesus. Pela fé aceitaram Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Né? Somente esses, né, se tornaram seus discípulos nessa terra, né? Se batizaram nas águas, né? Começaram a participar da ceia do Senhor ali, né? Enfim, a viver todos os mandamentos e as ordenanças que Jesus instituiu quando esteve aqui, né, há mais ou menos 2000 anos atrás. Aqueles que estão seguindo, que nem os discípulos seguiram Jesus naquela época, e assim por todos os anos, sempre teve os seus discípulos, aqueles que creem, e hoje não é diferente. Hoje também, todos aqueles que se voltar para Jesus, que seguir Jesus, né, e que entender que são pecadores e que precisam de Jesus para poder ser salvo, esses serão salvos naqueles dias, não pelo mérito deles, mas pelo mérito de Jesus na cruz. Foi ali na cruz que Jesus nos deu o direito da salvação. Então, todos que seguirem Jesus, todos que terem Jesus como o seu mestre, né, como seu único Senhor e Salvador de suas vidas, esses naquele dia serão salvos, porque assim diz a palavra de Deus. E essa mensagem é para nos mostrar a verdade que está relatada na palavra de Deus. E se você quer conferir outras mensagens, você pode nesse mesmo canal aqui, né, nesse mesmo vídeo, ir na descrição
E ali na descrição tem o acesso ao site de mensagens de vida. Deus é maravilhoso. Você vai ali e você vai ter o acesso a muitas outras mensagens que são gratuitas, são todas gratuitas, né? Você pode ver, para abençoar a sua vida. São mensagens que foram inspiradas por Deus, são mensagens escritas que estão ali, né? Mas que você pode usufruir dessas mensagens para, com certeza, né, fortalecer a sua fé na caminhada com Cristo. Então faça isso, né, em nome de Jesus, para abençoar a vida, né, de todos. É o que nós oramos e desejamos pela fé. Muito obrigado, graças a Deus por tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.